Muito bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, não sabemos que horário vocês estarão nos acompanhando. Hoje estamos com um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Hoje estamos sem o nosso apoio, o nosso tripé aqui, estamos realizando alguns testes de melhorias aqui para o nosso podcast. Então, estamos começando algumas adaptações aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e inovação no agronegócio, com um especialista no setor aí, que atua mais de 25 anos no setor industrial. Há 19 anos ele iniciou a própria empresa, atualmente é CEO da ProSolos, uma empresa de implementos agrícolas. Então, grande Alcides Aires, é um prazer tê-lo conosco aqui, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui contar a tua história, que eu já sei um pouquinho, né, gente? Ficamos mais de uma hora batendo um papo na semana passada aí e é uma trajetória realmente muito, muito, muito inspiradora. Então, tenho certeza que sairão bons ensinamentos, bons insights daqui. Alcides, muito obrigado mais uma vez. E apresente para o nosso público, por gentileza, comece contando aí, você que é engenheiro mecânico, conta um pouquinho da tua trajetória profissional para nós, por favor. Legal. Bom dia, né? Boa noite, boa tarde. Não sabemos exatamente o horário que as pessoas vão assistir essa conversa. Lucas, é uma satisfação, né, estar aqui. Eu quero agradecer a Eliane Tavares, que foi, né, através dela que a gente se conheceu aí, foi feito o convite, né? Ela é recordista de visualizações no canal, hein? Sim, muito legal. Muito legal. Você vai ter essa missão de bater ela agora, hein? Vamos tentar. Eu não tenho tantos seguidores assim, então ela é profissional. Vamos tentar. Então, eu agradeço a Eliane por esse intermediação aí para a gente estar aqui. Bom, a gente tenta resumir um pouco da história, né? Então, se entrar em detalhes, a gente vai ficar muito tempo para conversar e acho que é importante colocar algumas coisas que foram realmente significativas na minha vida profissional, mas muito mais pessoal, né? A origem de tudo é de família. A gente cria alguns jeitos de ser em decorrência, obviamente, de uma influência bastante familiar. Eu nasci em Campo Mourão, né, no interior do Paraná, 450 quilômetros aqui de Curitiba, e aos 14 anos resolvi que viria para Curitiba estudar. Acho que é uma característica, como disse, um pouco mais familiar. Eu sou descendente de imigrantes italianos, uma mistura de descendentes também portugueses, e o meu pai, especificamente, veio do Ceará para o Paraná, né, na década de 70. Então, assim, um pouco mais essa característica de arrojo, de enfrentar as coisas, e é isso que eu fiz isso aos 14 anos. Vim para cá estudar e fiz o primeiro, o segundo grau aqui em Curitiba, entrei numa faculdade, fiz engenharia mecânica, como você comentou, e me formei. Tive a minha família, né? Aqui em Curitiba, tenho 2 filhos curitibanos, Heitor, Sofia, vocês vão ver o vídeo, né? Então um beijo para vocês aí. O Heitor, ele está com 12, ele falou: pai, fala lá no meu nome. Então o Heitor está aqui para você, né? Isso aí, Heitor, foi lembrado aqui, hein, Heitor? Foi lembrado. A Sofia está em São Paulo, inclusive estudando para o vestibular. Bom, mas enfim, eu criei essa família aqui, né? Junto com a minha esposa e o Lene também, não vou esquecer, senão eu vou apanhar em casa também. Mas, como eu disse, me formei aqui em Curitiba, tive toda essa parte mais técnica, tá? da parte de engenharia mecânica. E logo em seguida, aliás, um pouco antes de me formar, eu fui para uma área um pouco mais administrativa, que era de consultoria. Curitiba passava por uma fase de implantação de indústrias da área automotiva. Então, vieram grandes indústrias para cá, como Audi, Renault, e toda aquela cadeia de fornecimento, né? E eu comecei a atuar como consultor de implantação de sistemas da qualidade naquela época, nessas empresas, dessa cadeia automobilística. Os SGQs. Exatamente. Então, foi aí que eu tive toda a minha experiência e bagagem profissional trabalhando nessas empresas, principalmente da área metal mecânica, né? Mas não concentrei especificamente a atuação nesse tipo de negócio. Eu acabei ampliando bastante.
trabalhando em outras empresas também da área de saúde, etc. Mas sempre na área de consultoria. E isso foi muito legal para a minha vida profissional, que foi o grande aprendizado profissional, né? A faculdade, infelizmente, ela nos fornece pouca bagagem profissional, no sentido de você entender o que é administrar um negócio. E eu tive essa grande experiência de passar por diversos tipos de negócio, sejam elas pequenas, grandes, familiares ou profissionais. E a gente assim, teve a oportunidade de aprender muito com isso, né? Eu era jovem, eu era recém-formado, estava com 20 e poucos anos, enfim. Então, tudo que veio foi muito, muito, muito bem-vindo e sempre me agregou bastante no meu lado mais profissional, né? Foi aí que, como eu disse, algumas fases da vida que são fundamentais para o crescimento profissional, pessoal. Foi quando eu decidi empreender. Então, isso meados de 2004, 2003, 2004, quando eu resolvi, embora eu já tivesse um escritório de consultoria, eu já tinha o meu próprio negócio, mas eu gostaria, na época eu pensei em ter algo maior, né? Na minha formação como engenheiro, na minha experiência como ter participado de várias indústrias, e resolvi que ia empreender. Estava procurando um negócio para algo maior, na verdade, um desafio maior na minha vida, né? E põe desafio nisso, hein? Pois é, um risco bastante grande. Eu de certa forma, estava bem acomodado, vamos dizer assim, estava enfim, tinha uma profissão, tinha minha família, estava em Curitiba e, de certa forma, confortável. Mas, como eu falei, eu queria outros desafios, e foi quando eu resolvi voltar a Campo Mourão. Então, assim, depois de 20 e poucos anos eu morando em Curitiba, resolvi voltar a Campo Mourão para encontrar oportunidades de investimentos em negócios, né? Foi aí que surgiu, então, a oportunidade de entrar em dois negócios, em duas indústrias, né? Uma indústria do ramo de higiene e limpeza. Aliás, um beijo para as minhas sócias. Estão na Inglaterra atualmente, uma delas está casando lá. Então, Ana, Adriana, um beijo para vocês. Que legal. Essa é uma empresa de higiene e limpeza, equipamentos, né? Então, a gente teve um trabalho bastante intenso em ir para fora. Eu, particularmente, fui para a China mais de 14 vezes, passando mais de 30 dias cada viagem para lá, para tentar desenvolver fornecedores, enfim. Foi um trabalho bastante intenso, né? Isso num período de quanto tempo? De 2006, 2007, eu comecei esse... Primeira ida para a China, na verdade, eu fui em 2008. Uhum. E eu fui todos os anos para lá, pelo menos uma vez. Nossa. Passando 30, 40 dias. Nossa. Enfim, eu conheci bastante. A China tem bastante conhecimento. Segunda casa. Sim, eu viajei bastante por lá. Então, é uma experiência muito legal também. Então, esse para um negócio. Aí a ProSolos surgiu, e aliás o agro surgiu na minha vida em decorrência desse negócio, chamado ProSolos. A ProSolos, na época, era uma empresa de um único produto. Nós hoje conhecemos o termo startup, e naquela época não existia esse termo chamado startup, em 2004. Mas ela era uma startup, ela era uma empresa dentro de uma outra empresa. E foi me ofertado como um negócio, e eu realmente arrisquei praticamente tudo que eu tinha, né? Sabe aquela história de... E, aliás, tem vários empreendedores que têm uma história para contar de que venderam casa, bicicleta. E eu, no meu caso, eu vendi o meu carro, né? Eu vendi o meu carro na época e coloquei esse dinheiro nesse negócio chamado ProSolos e nessa outra empresa chamada Biovis, né? E falando especificamente da ProSolos, foi aí que eu entrei no agro, efetivamente, né? Porque ela é uma empresa do agro. Na época era uma empresa de um produto só. Nós fabricávamos chamados monitores de plantio. Era apenas um único modelo e um único produto. Então, era uma empresa de um produto só. E foi a partir de 2004, 2007, 2008, que a gente transformou essa empresa de um produto só em realmente um negócio, né? Quando eu tentei... como eu era consultor de empresas, foi em 2008 que eu resolvi ser consultor da minha própria empresa. Mas um pouco mais do que consultor. O consultor, de certa forma, não tem muita responsabilidade com o risco do negócio. Ele apenas é um consultor, é o trabalho dele, né? Sim.
Mas no meu caso, eu fui consultor da minha própria empresa e eu estava com risco todo no meu lado também, né? Então eu, com mais 2 sócios, transformamos um negócio, uma empresa de um produto só, em realmente um negócio com uma estrutura industrial, com pessoas, etc. Né? Então a ProSolos, a partir de 2008, teve realmente, digo para você que teve uma pegada diferente em termos de administração de negócio. Foi quando eu efetivamente resolvi então sair de Curitiba e ir a Campo Mourão de forma mais efetiva, e que a ProSolos hoje está em Campo Mourão, né? E naquela época eu estava iniciando e eu resolvi deixar minha família aqui e assumir a administração 100% do negócio. Então foi a partir desse foco, né, dessa determinação, que eu acho que fez bastante diferença para o negócio, sim. Né? Gosto muito de falar, qualquer negócio não é feito apenas de uma pessoa ou de um bom produto, ela é feita muito e basicamente de uma equipe. Foi isso que eu tentei, né, de certa forma, influenciar, trazer pessoas boas do nosso lado, porque também tem que ter uma equipe boa, comprometida, engajada. E é isso que eu tentei criar naquela oportunidade, né? Sabe que ontem, Alcides, eu crio bastante conteúdo no Instagram voltado à gestão do tempo, né? E ontem me perguntaram, né, como que eu fazia para cuidar das empresas e tudo mais, porque é algo muito desafiador, de fato. E eu falei que isso só acontece por conta da minha equipe. Aqui na criação do podcast, o Maurício, aí na organização do evento do Motor e Mentor Experience que nós estamos organizando, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro, tenho mais uma equipe, aí na outra empresa mais uma equipe, e isso só é possível por conta deles. A gente tem a ideia, mas quem de fato coloca o negócio para rodar são eles, né? Porque sem eles é impossível, não tem como fazer nada sozinho hoje. Assim, eu acho que nós somos limitados em termos de capacidade, tempo, e a gente precisa de pessoas nos ajudando, né? O importante de um negócio é que as pessoas, você necessita ter as pessoas certas nos lugares certos, porque também não adianta ter pessoas muito competentes em lugares errados. E esse que é o grande papel de tentar enxergar e potencializar a capacidade de cada pessoa dentro da sua expertise, daquilo que ele gosta e sabe fazer. Então isso que é um dos desafios de qualquer empreendedor, na minha opinião, encontrar as pessoas certas e colocarem essas pessoas nos lugares certos, né? Para explorar, no bom sentido, a maior capacidade que essa pessoa tem de explorar esse potencial todo, né? Então acho que isso foi lá atrás foi o que eu tentei fazer, né? Lembra que eu falei assim da experiência que eu tive com outros negócios? Então, experiências boas, experiências ruins, e eu tentei filtrar aquilo que era de ruim e tentar colocar tudo que eu vi de bom na minha passagem profissional, né? E isso que eu tentei criar dentro de casa, dentro da nossa empresa. E eu acho que deu muito certo até agora. Eu digo que a nossa equipe é a melhor equipe, né? A melhor equipe. E constantemente se desenvolvendo e sempre aberto sabe aquela esponja que vem absorvendo as coisas boas? Eu acho que isso é muito legal, né? Nós somos uma equipe bastante engajada. Isso é muito legal. Show. E isso com certeza é muito daquilo que você viu e o que não viu em outras empresas também, né? Então, como é que foi essa transição do agronegócio, da indústria para o agronegócio, da indústria automotiva, no caso, né? Para a consultoria e depois para o agronegócio? O que você trouxe de erros e acertos que você aprendeu com outros clientes, no teu caso, né? Como eu falei, a gente fala da indústria automobilística e não estou querendo criticar em absoluto, porque nós estamos falando de empresas multinacionais com uma estrutura bastante grande, né? Não temos como comparar qualquer uma indústria dessa em relação àquilo que eu faço aqui. Mas, de qualquer maneira, eu tentei trazer a humanização na administração do negócio. Eu tenho uma característica muito particular, eu ando pela fábrica todos os dias, eu vou por todos os lados da área fabril, enfim, onde tiver a área da empresa, eu estou andando, verificando, conversando com as pessoas, tenho um convívio bastante estreito com qualquer uma das pessoas na empresa, né? Então não existe esse nível de hierarquia em que eu sou o CEO da empresa, que eu não posso ter uma interface
a menina que está fazendo a parte de contabilidade ou qualquer outra função dentro da empresa. Eu faço questão de um relacionamento muito próximo em relação a isso, sabe? Assim, as pessoas têm liberdade total de entrar na minha sala a qualquer momento, né? Qualquer momento bater, seja quem quer que seja. Claro que a empresa vai crescendo, a gente vai criando uma estrutura de hierarquia, que isso é natural, mas essa proximidade eu faço questão de ter. Nós temos lá, eu faço questão também de ter uma área de lazer para a gente ter essa socialização com as pessoas, né? Volta e meia a gente faz churrasco, fazemos uma festa para as pessoas, para elas entenderem que existe esse lado também pessoal, não é só cobranças, etc. Até porque se torna uma família, né, Alcides? Hoje a gente passa mais tempo no trabalho do que com a própria família em casa, né? Então precisa desse vínculo emotivo, né? É justamente isso que eu acho que faz a grande diferença. Quando você fala de seja lá o que for, nós estamos falando de um negócio hoje, mas as pessoas precisam se sentir fazendo parte de algo, e esse algo é a família da empresa, e é justamente isso. Nós somos uma família que realmente a gente passa muito mais tempo dentro daquele ambiente do que propriamente com os nossos filhos ou nossos esposos, mulheres, etc. Então, esse pertencimento que faz toda a diferença, né? Como você torcer para um time, é amor por aquilo, né? Pessoas cometem absurdos em prol daquilo, e é isso que eu percebo. A nossa empresa faz parte, tem isso muito enraizado, as pessoas fazendo parte daquilo, fazendo parte desta família, e isso faz toda a diferença, toda a diferença. Não é mais um número que está lá dentro para cumprir um papel e gerar um resultado, nós estamos lá com algo mais, né? Porque é isso que eu tentei colocar para as pessoas, é um sonho comum, né? É um sonho que nós temos em comum. Não é um sonho de ganhar dinheiro necessariamente. Isso é uma consequência. E parece clichê, mas sim, é consequência. As coisas acontecem por consequência, né? O importante é você ter felicidade naquilo. Eu brinco muito com as pessoas. Vocês não devem acordar de manhã, 5 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã para ir trabalhar e achar, poxa, mais um dia de trabalho. Pelo contrário, precisa acordar, poxa, que legal, eu estou indo trabalhar porque eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. E é isso que a gente tenta fazer lá dentro. Ter esse ambiente, um ambiente familiar, um ambiente gostoso, um ambiente de um bom relacionamento. Né? Show de bola. E igual você comentou, né? Você hoje está numa região que é muito influenciada pelos pequenos e médios produtores, né? Hoje o agronegócio, a gente sabe que os olhos do Brasil estão voltados para o agro justamente pelo grande impacto econômico que nós temos, né? E pela influência mundial nesse setor. E como que a ProSolos hoje contribui para o desenvolvimento desses pequenos e médios produtores? Conta para nós um pouquinho mais o que de fato faz a ProSolos, para o nosso público saber aí. Bom, o Brasil há muito tempo é dependente do agronegócio em termos de PIB, em termos de balança comercial, né? Há muito tempo a gente escuta, e isso é uma verdade, que o setor que cresce e que continua crescendo dentro do Brasil com uma constância é o agronegócio, né? Já ouviu aquela frase, o agro não para? Sim, escuta todos os dias. E é isso que acontece. Realmente o Brasil vem nessa tocada. Desde quando nós fundamos, eu entrei na sociedade em 2004, nós tivemos uma crise realmente na agricultura em 2006, mas desde 2006 não existe crise no agro no país. Não existe crise no agro. Então, uma grande oportunidade. Eu acho que nós conseguimos, vamos dizer assim, surfar nessa onda do agro, né? Obviamente que não basta ter condições favoráveis, você tem que ter competência para que isso gere um resultado. E isso a gente conseguiu fazer. O nosso foco sempre foi, desde o início, ter a preocupação com o pequeno e com o médio produtor, que é a grande maioria dos produtores brasileiros. Nós temos e grandes produtores brasileiros, mas a grande maioria são pequenos e médios produtores. E esse pessoal, que normalmente, ou até então, eram desconsiderados em relação
a oportunidades e a oferta de soluções tecnológicas. E desde sempre a gente pensou em atender justamente esse público. Na oportunidade, quando a gente entrou na sociedade, que eu falei que nós tínhamos uma empresa de um produto só, foi justamente uma solução a produtos importados, que eram inacessíveis para o pequeno e médio. Então nós desenvolvemos um equipamento, tropicalizamos, né, de certa forma, a solução, colocando a nossa cara, colocando aí informações em português, porque eram todos produtos importados em inglês, para esse produtor, para esse operador que, de certa forma, tem suas carências aí em termos de educação e tal, enfim. E a gente deu muito certo, porque era justamente isso que o mercado queria. Porque, mesmo sendo pequeno ou médio, existe essa carência e as pessoas precisam de tecnologia. Então, você ofertando algo que atenda ao bolso do produtor, ele é muito bem-vindo, obviamente que sim. E foi isso que aconteceu. Então, de certa forma, nós temos no nosso DNA essa intenção sempre no desenvolvimento de qualquer outro produto que tenha esse viés. Nós temos que atender o pequeno e médio, em primeiro momento. E o legal é que o grande nos enxergou também. Como a gente atingiu uma gama grande de pequenos e médios, a gente começou a ser conhecido e aí os grandes vieram também. Então, isso foi uma consequência. Então, o nosso lema assim, é levar tecnologia para o campo, principalmente para esse pessoal, para essa pequenos e médios produtores, né, que concentram-se aí no sul, né, pequenas propriedades, né, que são concentradas em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que são os pequenos e médios. Legal. E em questões de tecnologia, o que se trata essa tecnologia dos implementos? Sim, a gente começou então com um monitor de plantio, ampliamos o nosso portfólio através da aquisição da tecnologia chamada pulverizador de sulco. Hoje somos líderes de produção e comercialização tanto de monitor de plantio como de pulverizador de sulco. São todos equipamentos, né, que são agregados à fase plantio. Recentemente adquirimos uma outra tecnologia que é sim a produção e fabricação de pulverizadores de barra. Então nós hoje já estamos prontos para fabricar e produzir e comercializar pulverizadores de arrasto, acoplados e até um autopropelido, né, que foi lançado inclusive agora esse ano em Cascavel, na feira, no show rural. E estamos aí, então, ampliando o nosso portfólio com equipamentos de grande porte, né? Então, a gente, devagarinho, está oferecendo algo diferente para o mercado. E, assim, como eu falei, a tecnologia não é fazer o mesmo, igual ao que todo mundo faz. A nossa intenção sempre foi ser inovador, né? Trazer realmente soluções para as necessidades do produtor. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, porque a cópia não me interessa. Nós não queremos a cópia simples e pura, né? Nós temos que inovar, a gente tem que ter inteligência e nós somos capazes de fazer algo diferente, né? Buscar o que realmente, aquelas dores dos produtores. Porque o produtor também, ele não se... Ele confia e, assim... Ele valoriza as empresas que tragam realmente benefícios. E são comprometidos e são fiéis. Quando você realmente oferece alguma coisa que traga resultado para ele. Isso é certo para nós. E esse é nosso norte, assim, em termos de desenvolvimento de produtos. Sempre pensando em alguma coisa para trazer realmente soluções e algo que agregue. Que legal, show de bola. E quando você fala isso realmente do inovar, né? Nós estamos aí nessa digitalização toda, a inovação, a tecnologia está em alta e é uma coisa que você já faz há 19 anos, né? E o inovar, o sentido da palavra, muitas vezes não é criar algo absurdamente transformador, revolucionário. Muitas vezes você tem um processo que você consegue ganhar ali 5, 6 segundos, até 1 segundo já é muito vantajoso, né? E com simples resultados, isso também já são inovações, né? Então, isso que você comentou de criar algo do zero é realmente algo louvável e inovador, né? Opa, quase caiu meu braço aqui. E eu falo que o podcast é algo inovador também, porque quando eu criei o podcast era justamente para curar uma dor que eu tinha quando eu era colaborador do setor, que era a falta de acesso a grandes líderes, né? Então, por conta justamente da demanda de rotina de trabalho de uma multinacional. E hoje, com essa inovação, né,
de convidar executivos como você, trazer histórias inspiradoras como a tua, eu consegui resolver uma dor que o mercado tinha. Então, aqueles que possuem sede pelo conhecimento, pelo desenvolvimento e, de fato, aprender com quem já fez acontecer, é algo que a gente conseguiu inovar no mercado e trazer uma solução bem interessante. Né? É muito legal, Lucas, a iniciativa, e você falou, realmente inovar, você não precisa ser o Newton para inovar, você inova, às vezes, de uma forma bastante simples. E essa sua iniciativa é muito válida. Eu me recordo, iniciando a minha faculdade, né, se a gente tivesse oportunidade de ter mentor para nos orientar em termos de para onde ir, o que fazer, profissionalmente falando, né? E hoje em dia, assim, esse é o seu canal, é uma bela oportunidade. A internet nos favorece em relação a isso tudo também, mas é um belo canal assim, para você disseminar essas informações. A gente realmente, como ser humano, a gente tem que crescer e utilizar da experiência passada, e acho que isso é uma bela oportunidade para que as pessoas que eventualmente estão aqui assistindo a gente, poxa, será que eu faço, será que eu não faço, eu continuo aqui, continuo ali, né? E isso inspira de alguma forma. Eu acho que se puder tocar um pouquinho para a pessoa pensar a respeito do que está fazendo da vida dela, já serviu para mudar, de repente, bastante em relação a muitas pessoas. É bem isso, eu acho que o feito é melhor do que o perfeito, mas não pode ser mal feito, Sim, né? sim. Nós demoramos, né, Mal? Eu já vinha com a ideia há um certo tempo, mas desde que realmente foi a decisão, não, eu vou fazer. E até o primeiro episódio que nós gravamos, nós demoramos 12 dias para gravar. Ah, legal. Então foi do dia 20 de outubro ao dia 2 de novembro, tava rodando o negócio. E assim, é mão na massa, né? É o necessário. Sim. E voltando um pouquinho ao assunto ProSolos, é bem legal esse projeto de expansão que você está comentando, né? Essas novas tecnologias que estão trazendo aí. Hoje vocês estão com quantos colaboradores na empresa? E hoje nós estamos falando de que você está numa região com 100 mil habitantes, Campo Mourão, né? Você precisa de uma mão de obra completamente técnica, uma mão de obra qualificada e, obviamente, a tua gestão influencia muito nisso, né? Para que você tenha um baixo índice de turnover. Como que você acredita que você consegue trabalhar no dia a dia para ter esse sucesso dentro desses 19 anos de empresa? Sim. Como eu disse, em 2004, Campo Mourão ainda ela é uma cidade agrícola, né? Ela depende muito do soja e do milho que se é plantado na cidade. Mas em 2004 era pior ainda, quer dizer, a mão de obra qualificada, um técnico eletrônico, um engenheiro eletrônico, um engenheiro de produção, era muito raro, né? E as pessoas, como eu, vim para a capital, estudar na capital, e normalmente você se estabelece na capital e não tem muitas opções para voltar para o interior, né? Se não tiver uma iniciativa própria, exato, não é por... Né, faltam as opções para você voltar. E naquela oportunidade a gente teve que desenvolver uma equipe, como eu disse, do zero. E muitas pessoas que hoje trabalham com a gente são pessoas de 13, 14 anos que trabalham com a gente, que eram do comércio, que eram auxiliares de pintor, de construção civil, babás, enfim. E que se tornaram hoje belos profissionais, né? Como eu disse, pessoas de 15 anos com a gente, que hoje são gerentes, né? Que gerenciam uma fábrica como um todo. Isso são vários exemplos que eu tenho dentro de casa, de pessoas que começaram lá embaixo, né? E isso é muito gratificante, porque você acredito que você fez a diferença para algumas pessoas, né? E, no caso, 164 famílias, que são as pessoas que trabalham hoje lá de forma direta, tá? Eu acho que sim, a gente influencia todas essas pessoas nesse sentido, de ter desenvolvido de forma profissional e pessoal todo mundo. Eu acredito que sim. É muito legal. Show de bola, legal. E vai muito ligado àquilo que você comentou no início, né? Dessa questão de modelo de gestão, de ver o que funcionava, o que não funcionava e adaptar no teu negócio. E aí é justamente a segunda palavra aqui do nosso grupo, né? Que é o mentor. Porque involuntariamente você foi mentorado por outros profissionais e você consegue aplicar isso no teu negócio de forma prática e objetiva hoje, que, né, os resultados aí dizem por si só. Sim. Ninguém tá há 19 anos no mercado por brincando, digamos assim, né? Então,
parabéns mais uma vez pela dedicação aí, por todos os resultados e por esse novo desafio que vem pela frente de expansão aí. Contem conosco para o que precisar aí, tá? E como é que é a tua rotina de viagem hoje como CEO da empresa? Ficar mais tempo lá, ficar mais tempo em negociação com o cliente? Como é que é essa rotina toda aí? Eu estou acumulando hoje duas funções. Eu ainda assumo a diretoria comercial, então, assim, em decorrência de ter essa função comercial, eu realmente viajo muito, ou viajava, por causa da pandemia a gente parou, obviamente, mas assim, eram viagens bastante constantes, em decorrência de feiras e aberturas de mercado, conhecer os nossos clientes, que são os revendedores de norte a sul. Eu tenho cliente do Pará, Paraguai, Rio Grande do Sul, enfim, toda essa área para atingir. Então era bastante e ainda continua, de certa forma, sendo intensa essa parte de viagens, né? Então, mas o dia a dia é como eu comentei, assim, bastante próximo das pessoas, quer dizer, confiando muito, dou muita autonomia para as pessoas que trabalham comigo, porque eu acredito que, como eu falei, uma bela equipe, você tem que dar autonomia para que a bela equipe se desenvolva e mostre o maior potencial que ela tem. Se você concentra nas suas mãos, aquela história que o cheque tem que ser assinado por você e se você não tiver, o cheque não é assinado, é um absurdo na minha concepção de ver um negócio, né? Ah, mas eu não confio. Então, assim, você está com a pessoa errada se você não confia. Você precisa dar autonomia para que as pessoas façam. Obviamente que dar autonomia não significa você ser ingênuo, né? Você tem que ter, obviamente, você tem que administrar, você tem que controlar, mas tem que dar autonomia para as coisas acontecerem, né? Eu tenho uma passagem que acho que é legal de comentar, Lucas, assim, ó. Em 2007, né, eu me lembro muito bem, era uma mesa menor que essa aqui que a gente está aqui, nós estávamos com as 4 pessoas principais do negócio. E muitas delas já não estão mais com a gente, mas eu me lembro muito bem de ter comentado com os 4. Nós queremos, eu dizia que nós queremos desenvolver um negócio e que no futuro essa empresa ela vai ser vendida na bolsa. Em 2007 eu falei isso. Chamado IPO, né? Quando você abre na bolsa. E isso o que eu queria dizer é que nós estávamos desenvolvendo um negócio, eu queria desenvolver um negócio para que no futuro a empresa fosse realmente bastante significativa. Muitas das pessoas que estavam na mesa, que não estão mais com a gente, obviamente, eu acho que me olharam e falaram, esse cara é louco. Esse cara é doido. Esse cara é doido, é sonhador, enfim, está me falando isso por alguma... Enfim, eu percebi, mas não me dei por né? Enfim, continuei. Por vencido, né? pela fisionomia das pessoas assim incrédulas naquilo que eu estava falando. O ano passado, a ProSolos ela foi vendida parcialmente para um fundo, né? Um fundo internacional, chamado GEF. Então, nós já demos... aliás, é um trabalho que nós desenvolvemos de 2004 até hoje. Esse trabalho de venda de parte do negócio fazia parte dessa estratégia nossa como sócio, de que nós venderíamos parte do negócio para vislumbrar um crescimento. Então, nós fomos vendidos no ano passado, faz exatamente um ano, e temos muita coisa para fazer, e agora com bastante mais condições, né? Porque vem toda uma expertise de um fundo de fora, enfim. Então, isso nos dá condições de a gente almejar. Aquilo que estava na cabeça, agora tá muito mais palpável. O que eu quero dizer, em resumo, assim, lá atrás, em 2007, quando eu falei aquilo, para muitas pessoas era algo inalcançável, ou era um sonho absurdo. Nós estamos indo em busca de. E hoje eu digo que está muito mais próximo disso acontecer. O nosso objetivo é esse, e eu acredito que em um prazo de 3 anos eu volto aqui no teu programa. Olha só, rapaz, do céu, que honra, hein? Eu volto aqui para dizer para vocês, lembra que eu falei? Isso aconteceu, porque esse é o nosso objetivo no curto prazo. Isso deve acontecer no curto prazo, porque é isso que a gente está fazendo dia a dia, a partir dessa estratégia em conjunto com o fundo, é isso que nós queremos almejar aí no curto prazo. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né, Alcides? Mas Sim. Quem sabe o que quer,
ninguém para, cara. Sim, Uma pessoa obstinada, pessoa dedicada. Aí você falando de 2007, nós estamos falando de 15 anos atrás e você já enxergava o futuro como aquilo acontecendo. Estamos a 3 agora, né? Então, uma visão de 15 anos que, com toda a certeza do mundo, em alguns momentos, quando você pensa em desistir, né? Você lembra de que você tem esse objetivo. Enquanto você não chegar lá, você realmente não para, né? Então, é o que move, né? O combustível do dia a dia. Eu acho que sim, você tem que estar sempre motivado a fazer algo diferente na sua vida, sempre. Né? E eu sou otimista por natureza, eu acredito que as coisas acontecem em decorrência de um trabalho. Né? Nada caiu do céu para mim, nada caiu. Né? Não vou ser aqui aquele, eu era pobre. Não, realmente eu tive uma condição muito favorável, mas nada caiu do céu para mim, nada caiu. A gente sempre teve que batalhar para conquistar, seja lá o que for, sempre tive. Então, para mim, essa de você buscar, de você ter um objetivo é muito importante. É predestinação, você está focado naquilo, acho que é bastante importante. Isso eu tento passar para a equipe também de alguma forma, né? Não importa quanto você tem, importa quanto você está se esforçando para ter aquilo que você quer. Né? E algo importante que eu acho que vale a pena também dizer, parece clichê de novo, né? Atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Eu digo mais, atrás de um grande homem tem sempre uma base familiar muito forte para sustentar isso tudo. Então, quando eu decidi lá atrás, que eu cheguei para minha esposa, que estava com a minha filhinha, estava 1 ano e pouquinho, a Sofia, eu vou para Campo Mourão porque eu preciso me dedicar 100% aos negócios. E assim, foi irrestrita pode ir que eu dou conta de cuidar da casa e eu dou conta por aqui. Então, assim, foi fundamental naquela oportunidade, porque se não tivesse essa posição da minha família em relação a apoiar, eu acho que eu não estaria aqui com você falando sobre os nossos negócios. Então, tem que ter essa base também. As pessoas têm que ter uma base, um alicerce para poder fazer os sonhos, para realizar os sonhos que têm, para influenciar as pessoas, para fazer as coisas acontecerem. Né? Então, como resumo, assim, se eu puder dizer o que para mim é importante. Então, primeiro tem que ter essa base familiar, um apoio familiar de alguma forma, já está apoiando. E o acreditar faz as coisas acontecerem. Então, assim, para mim, o acreditar faz as coisas acontecerem. Você tem que acreditar e focar e trabalhar. Até porque se você não acreditar, ninguém mais acredita. Não vai. E assim, e como eu falei, esse nosso negócio é fruto de tudo isso, de você acreditar e fazer com que as pessoas também acreditem no sonho que você está tendo, né? Naquele desafio que você está colocando para todo mundo. E isso que faz toda a diferença. Show. Muito bacana pela trajetória aí, eu me identifiquei em várias partes aí, principalmente pela parte do empreendedorismo, óbvio, né? Então, até o nosso início profissional é muito, muito similar mesmo. E ter uma base, assim, alguém que você possa se inspirar, que já percorreu aquilo ali, que realmente é possível, só nos dá mais combustível para continuar lutando. Essa motivação, as pessoas hoje confundem que a motivação é estar empolgado, tá de bom humor, tá animado, sendo que motivação é você ter um motivo para ação, né? E esse motivo para ação nós temos todos os dias. Então, quando quando tiver desânimo, digamos assim, né? Porque ninguém tá bem 100% todos os dias, mas você lembrar desse motivo que você tem para agir, né? Então, eu até carrego uma pulseirinha, tá por dentro da camisa aqui, que tem poder quem age, né? Então, realmente nós agirmos porque aquilo que você comentou, né? A gente colhe resultados, mas para colher esses resultados é muito, muito trabalho, muito esforço e muita dedicação, né? E assim, olhando agora, eu falei, mas foi fácil para ele, agora está muito fácil falar. Não foi. E em muitos momentos eu cheguei a falar, o que eu estou fazendo, o que eu me larguei, o porquê que eu fiz isso, por que fiz aquilo. Mas, de novo, você colocar um objetivo. Não, se eu fiz e eu acho que ainda não está ok,
eu vou fazer com que isso se reverta no ok, que seja favorável, seja positivo. Porque também não adianta você ficar chorando. E aí, quanto mais você é negativo, quanto mais você fala que não vai dar, mais você vai Suga, ficar... né? vai é sugar, afirmação, né? né, Então, cara? A gente atrai aquilo que a gente fala, né? Sim, Então... exato. O poder da fala é muito grande, o poder da não ação é muito grande, né? As pessoas boas se juntam com pessoas boas, as pessoas positivas se juntam com pessoas positivas, e isso a humanidade está aí para dizer dessa forma. Nós somos sobreviventes em decorrência disso tudo. Eu acho. Sim, e isso que você falou das pessoas que nós convivemos, né? Eu sou o Lucas antes do podcast, o Lucas depois do podcast. Sim. Porque depois que eu comecei a ter a oportunidade de navegar, de sentar na mesa com pessoas influentes, inteligentes e com uma bagagem pessoal e profissional muito grande, eu me tornei muito mais seletivo. Claro. Né? Porque hoje eu não vou me permitir ficar 1 hora sentado jogando conversa fora que eu não vá agregar para a pessoa ou a pessoa não vai agregar em mim. E essa questão de determinação, eu percebo que minha carreira foi acelerada, assim, né? Agora nós estamos completando aí 8 meses de podcast, 25 episódios, então são mais de 25 horas de histórias diferentes, né? E isso que aqui nós temos 40 minutos, 1 hora de gravação, mas nós temos o background, então nós temos o anterior, o bate-papo, o alinhamento e as confrarias que nós temos aqui, o evento que vai acontecer. Então tudo isso é fruto dessa dedicação, desse esforço, desse trabalho. Mas quantas e quantas vezes eu não me pergunto o que eu estou fazendo da minha vida? Será que é realmente isso? Tava lá, tava tranquilo, tava empregado, tinha uma carreira pela frente ainda. Será que eu fiz bem em abrir mão disso? E aí quando eu escuto histórias como a tua, eu tenho cada vez mais certeza que estou no caminho certo aí para realizar meu sonho profissional. Eu acho que sim. Não desanime, que eu acho que tá no caminho certo, né? E você falou uma coisa importante. A gente tem que realmente ser seletivo, às vezes, com quem você se relaciona, né? E sempre vai encontrar pessoas que compartilham do mesmo pensamento. Isso junta, faz força, multiplica e faz realmente acontecer. Eu acho que isso faz parte da vida, do desenvolvimento das pessoas, né, de alguma forma. Isso é legal. Sim, show de bola, maravilha. Bom, Cids, então pra gente encaminhar pra reta final do nosso podcast, aqui a gente sempre gosta de pedir uma indicação, alguma sugestão, alguma pergunta que você tenha para me fazer aí, falar alguma coisinha sobre o podcast, pode ficar à vontade, microfones abertos para você. Eu já me antecipei, eu queria colocar essa frase aí, na verdade, de acreditar é fazer acontecer, isso é muito legal, acho que eu levo isso para mim como um lema na vida. Mas fica o convite para vocês. Eu coloco o convite aqui. Vamos com o podcast lá para a ProSolos. Vamos fazer um podcast lá. E aí, Maurício? Eu queria talvez propor para vocês. Vamos entrevistar outras pessoas, porque para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Eu tenho pelo menos aí umas 6, 7 pessoas para vocês. Vamos fazer um podcast lá com várias pessoas. De repente a gente vai para lá. Vamos ver. Hoje é dia, vamos ver, dia 6 de julho. E em agosto estamos lá. Tá bom? Vamos agendar essa viagem aí. Tá então, marcado. Combinado. Vamos então, sim, ao vivo, hein, gente? Olha aí, ó. Isso aí. Vamos fazer. Maravilha. Vamos sim. Vamos lá conhecer a ProSolos, dar uma explorada lá, porque realmente é algo que um dos objetivos, né, quando eu comecei aqui o podcast, a gente estava encaminhando para a reta final da pandemia, mas era que depois eu pudesse conhecer todas as empresas dos meus entrevistados aqui, então já estamos com visita agendada na ProSolos. O compromisso está feito o convite. Então tá bom, então, maravilha. Obrigado pelo convite, tá? Com certeza estaremos lá, sim. Vamos lá para conhecer outras histórias, vai ser um prazer gigantesco conhecer toda essa estrutura, toda essa história aí. Eu que agradeço. Alcides, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, por compartilhar a tua história tão inspiradora, de ver esse esforço e dedicação e que realmente o trabalho devolve, né? Então esses frutos poderão ser colhidos no futuro. E mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Estaremos sempre de portas abertas aqui para quando estar conosco. Eu que agradeço. Tá bom? Tá joia. Bom, vamos encerrando mais um episódio aqui do Motor e Mentor. Então, hoje com o Alcides, uma história inspiradora aí, realmente para aqueles que desejam ter uma trajetória empreendedora, alguém que sabe o que falar, como seguir. Então, inclusive, Alcides, como te encontramos nas redes sociais?
LinkedIn principalmente. Sim, se vocês digitarem Alcides Aires, vocês vão encontrar. Digitar Alcides Prosolas vão encontrar. Eu não sou muito de rede social, realmente não frequento muito, mas LinkedIn sim, está lá a nossa página e as informações profissionais com certeza. Show de bola. Podem conectar com o Alcides lá, que com toda certeza do mundo ele estará disposto a contribuir para a formação de vocês aí também. Então vamos encerrando mais um episódio aqui. Não se esqueçam, as vagas do Motor e Mentor Experience estão abertas. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o nosso site. E nos vemos em breve. Um grande abraço e até mais.